Olá, mais uma vez aqui. Vamos fazer uma breve reflexão aqui às 7 cartas da Igreja da Ásia. Ah, vamos, nós lemos durante 7 dias seguidos e vamos fazer uma breve reflexão. Vamos ver o que Jesus tem para nos esclarecer aqui neste dia, para que possamos consertar as coisas, em qual delas nós estamos aqui falhando, em qual delas nos encaixamos, e em qual delas nós precisamos consertar para que possamos nos tornar, ficar aqui juntamente com a igreja de Filadélfia. Era uma pequena igreja, mas ela era fiel e perseverante à palavra de Jesus. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, a vitamina espiritual para os crentes sadios e fiéis de Filadélfia é a grande porta que o Senhor abriu para que eles proclamassem a sua palavra e a promessa da vinda do Senhor Jesus. Deus quer que nós sejamos esta igreja fiel, mesmo com pouca força, mas não negando o nome de Jesus Cristo. A porta que o Senhor abriu para nós, que é a porta da salvação, o caminho da verdade, que possamos estar aqui, encaixado aqui a igreja de Filadélfia, que possamos voltar ao primeiro amor, porque a igreja de Éfeso, ela tinha esquecido as primeiras obras, ela estava com amor frio diante de Jesus Cristo. Ela era fria, era uma igreja fria. Então, Jesus aqui fala que eles abandonaram o primeiro amor. Então, a cura para esta igreja era reconhecer o seu pecado e voltar às práticas das primeiras obras. Então, Jesus, se você se encontra aqui nessa situação da igreja de Éfeso, deixe as práticas do passado e volte a praticar as primeiras obras. Deixe o pecado, reconheça o seu pecado e volte a praticar as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. A igreja de Éfeso é o que o Senhor está falando. Se você se encontra na forma da igreja de Éfeso, conserte as coisas. É o que Jesus está falando. A igreja de Esmirna era uma igreja sofredora, mas fiel a Cristo. E ele disse: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. A cura para o sofrimento daquela igreja seria o troféu da vida eterna. Então, o que o Senhor tem para a igreja que sofredora, a igreja de Esmirna, quem se encontra nessa situação, é a vida eterna. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também hás de vencer. A igreja de Pérgamo, a igreja que tolerava o pecado, mas tinha alguns fiéis. Tinha alguns fiéis na igreja de Pérgamo. E Jesus disse: conheço o lugar onde você mora, que é um lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Tenho, porém, contra você alguma coisa. A cura para esta igreja que Jesus seria o arrependimento. Então, essa igreja precisava de arrependimento, mas observe que aqui tinha alguns fiéis. Tinha alguns fiéis aqui. Então, é o que Jesus pede, para que chegue ao arrependimento da verdade, que reconheça os seus erros, os seus pecados e conserte da melhor forma possível para que possa agradar ao Senhor. A igreja de Tiatira, que tolerava heresias no seu meio, ou seja, doutrinas falsas, palavras falsas, porém muito empreendedora. E Jesus disse: conheça as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e as suas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, mas não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituições, a comer coisas sacrificadas a ídolos. E a cura para esta igreja seria o arrependimento com urgência. Então, essa igreja aqui, ela estava em prostituição, estava sendo enganada por falsas heresias, por falsas doutrinas, por pessoas mentirosas. Ela estava ensinando e induzindo as pessoas a pecarem. Então, Jesus chama o arrependimento com urgência. Se você se encontra nessa situação, reconheça seus erros, reconheça o que você está fazendo,
de onde você está sendo induzido. Não se deixe seduzir, não se deixe vender por um prato de lentilha, não se deixe enganar, porque Satanás, ele cega muitas das vezes a nossa mente, a nossa visão, e nós achamos às vezes que estamos andando certo e muitas das vezes estamos nos deixando ser enganados por coisas, e Deus quer que você abra a sua mente, a sua visão e volte ao arrependimento com urgência em nome de Jesus Cristo. A igreja de Sardes, igreja que encontrava na UTI, uma igreja doente, espiritual. E Jesus disse: conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aparentemente está tudo bem, está cantando, orando, pregando, mas está morto, é o que a Bíblia está dizendo. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Era de aparência, né? A cura para esta igreja seria a gratidão pelo que recebeu do Senhor. Então, essa igreja já tinha sido muitas das vezes abençoada e não estava tendo gratidão, não estava reconhecendo o poder de Deus. E o arrependimento sincero, a vigilância. Então, o que Deus estava pedindo para esta igreja, pede para essa igreja que seja grato, que seja grato ao Senhor e que se arrependa com arrependimento sincero, que não seja remorso só por um momento, só por emoção, ou só pelo momento que você está sendo, alguém está falando para você, ou que você está entendendo, e que depois continue e volte às mesmas coisas. Deus quer que seja um arrependimento verdadeiro e sincero. E a igreja de Filadélfia, era uma igreja pequena, mas fiel e perseverante na palavra. Jesus disse: conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A igreja de Laodiceia, igreja morna e indiferente a Cristo. E ele disse: conheça as obras que você realiza, que você não é frio e nem é quente. Quem dera que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. E a cura para esta igreja morna, autossuficiente, seria adquirir os valores espirituais oferecidos por Cristo. A volta Seria a volta do primeiro amor, reconhecendo os seus erros, os seus pecados. Aceitar a sua disciplina, aceitar a verdadeira doutrina da palavra de Deus, aceitar a doutrina da Bíblia Sagrada, da forma que Deus tem falado, da forma que a Bíblia nos instrui, aceitar a sua disciplina, ser e zelar, se arrepender e abrir a porta do coração para Cristo entrar e fazer morada. Então, observe que cada uma dessas igrejas tinha alguém que estava seguindo a Deus, não estava de todos perdido, né? Mas Jesus quer que nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade, que não vivamos de aparência, que não vivamos de mentira, de fuxico, de idolatria, adorando a outros deuses, adorando até mesmo tendo a pessoas, né? Porque um fala melhor, outro fala mais bonito, outro canta mais bonito, fazendo deles seus ídolos. Deus não se agrada disso. E Deus aqui falando sobre a prostituição, sobre a Jezabel, que ela estava ensinando as pessoas e seduzindo. Então, não se deixe seduzir, não se perca, saia da prostituição, deixe o adultério, deixe a promiscuidade, seja fiel aos seus cônjuges, seja fiel a Deus, seja fiel a si mesmo, ame ao Senhor sobre todas as coisas, ame aos seus cônjuges com respeito, com carinho, com dedicação, e deixe a prostituição, deixe a lascívia, deixe a mentira, deixe a inveja, deixe as coisas pecaminosas, deixe as coisas que desagradam a Deus, deixe e viva servindo ao Senhor uma vida digna. Seja uma igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, mas fiel e perseverante na palavra de Jesus Cristo, que Deus fala que conhece as nossas obras,
as obras que nós realizamos, e que tenho diante de ti uma porta aberta. Então, se nós estivermos encaixados aqui nesta igreja de Filadélfia, Deus está dizendo que ninguém pode fechar a porta que ele abriu para nós pregarmos o evangelho, servirmos ao Senhor, e que sabe que nós temos pouca força, mas que nós estamos guardando a sua palavra e não negamos o seu nome. É assim que Deus quer que nós ficamos, é assim que Deus quer que nós façamos na sua presença. E a vitamina espiritual para os crentes sadios e fiéis de Filadélfia é a grande porta que o Senhor abriu para que eles proclamem a palavra da promessa da vinda do Senhor. Então, a Bíblia está dizendo para nós nos converter, nos consertar, deixar o erro, deixar o engano, deixar a mentira, deixar a fornicação, deixar a prostituição, deixar tudo para trás e viver nessa porta, a porta que Deus abriu, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, essa porta que está aberta, que nós possamos pregar o evangelho, falar a verdade do evangelho, a verdade com certeza daquilo que estamos vivendo, não de aparência, não vivendo de aparência, não sendo morno, nem quente e nem morno. É o que a Bíblia está dizendo aqui, né? Nem quente e nem frio. És morno, é isso que Jesus está falando. Então, que possamos viver uma vida reta na presença do Senhor Jesus Cristo. É só um resumo simples e objetivo sobre as 7 cartas. Porém, nós lemos durante 7 dias seguidos as 7 cartas da igreja da Ásia. E aqui é só um resumo simples. Acredito que dá para nós entendermos, dá para você entender o que Jesus está dizendo, para se converter, para se consertar, deixar a vida pecaminosa, a vida de engano, a vida indigna, porque se nós vivermos na obediência, nós seremos abençoados pelo Senhor. Deus não pede que nós façamos sacrifício, Deus quer a nossa obediência. Através da nossa obediência, nós teremos o prazer de jejuar, de orar, de estar em constante vigilância, porque vem no automático, por prazer, essa vontade de estarmos sempre vigiando na presença do Senhor, porque o inimigo não deixa de nos perturbar, mesmo vivendo na vida digna e reta. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, bramando como leão para querer nos tragar. Então, nós temos que viver em vigilância, em constante vigilância na presença de Jesus Cristo, deixando o engano, deixando a mentira, deixando as coisas pecaminosas, deixando as escolhas que foram feitas erradas, escolhas erradas que trouxeram ou que ainda estão trazendo consequências. Se arrependa das escolhas erradas. Você crente, você obreiro, você missionário, você cantor, você levita da casa do Senhor, você crente simples e humilde que fez escolhas erradas, se arrependa, peça perdão para o Senhor e viva uma vida digna na presença de Jesus Cristo. Jesus, ele não pensa mal de nós. Jesus, ele não tem maus pensamentos para conosco, ele tem pensamentos bons, porém temos que obedecer, temos que agradar a Deus, temos que ser grato ao Senhor, sermos gratos a Deus, porque se estamos vivos, se estamos falando, se temos o pão todos os dias em nossa mesa, é porque o Senhor tem nos sustentado em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, tantas provações, tantas coisas têm acontecido no mundo, mas o Senhor permanece fiel. Nós somos tão infiéis para com Ele. E Deus pede para nós nos consertarmos, nos corrigirmos, nos convertermos de corpo, alma e espírito. E que deixem as práticas velhas, deixe a mentira, deixe o engano, deixe as coisas malignas, coisas que não convêm com a lei de Deus, e siga a verdadeira doutrina da palavra de Deus, a palavra que nos corrige, que nos constrange, a palavra de Deus, a verdadeira palavra. Essa é a palavra de Deus. Então, que você possa continuar lendo sobre as 7 cartas da igreja da Ásia, leia cada uma delas e corrija tudo que precisa ser corrigido, e para que possamos esperar o Senhor Jesus, porque Jesus não demora a nos buscar. Tudo que tem acontecido, tudo que está acontecendo são sinais da volta de Jesus Cristo. Jesus breve virá e não tardará. E que possamos estar com as nossas lâmpadas cheias